Olá, estudante. Nessa aula de cálculo 1, a gente vai ver um pouco sobre antiderivadas e o teorema fundamental do cálculo. Se f de x, f grande, é uma função tal que f grande, linha, né, a derivada de f grande for f pequeno, em algum intervalo, né, com x em algum intervalo, então dizemos que f de x é uma antiderivada ou uma primitiva. Então esses dois termos eles são equivalentes, f pequeno de x no intervalo i. Então a ideia é simples, quer dizer, f grande é uma antiderivada de f pequeno se quando eu derivo f grande eu obtenho o f pequeno. Por exemplo, se você pega a função x, então a antiderivada ou primitiva de x vai ser x ao quadrado sobre 2. Tá bom? Porque quando eu derivo x ao quadrado sobre 2, quando eu derivo isso, então eu chego em x. Certo? Se eu tenho, por exemplo, uma constante, primitiva de uma constante vai ser essa constante vezes x. Porque quando eu derivo c vezes x, eu volto lá e obtenho a minha constante que eu tinha inicialmente. A antiderivada da função seno de x vai ser menos o cosseno de x. O que acontece? Quando eu derivo o cosseno, simplesmente eu obtenho menos o seno. Então, se eu quero obter o seno de x, eu tenho que derivar menos o cosseno de x. Uma primitiva do cosseno de x é o seno de x. Porque quando eu derivo o seno de x, eu chego em cosseno de x. Se eu pego uma potência qualquer de x, então x a n, uma primitiva disso vai ser x elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Certo? Então, é assim que a gente encontra as primitivas de potências de x. Outra primitiva que também é interessante é a primitiva da exponencial de x. Então, a primitiva da exponencial de x é a própria exponencial de x. Então, a gente tem, por exemplo, esse conjunto aqui de primitivas que a gente já conhece do nosso estudo de derivadas. Vocês notem que quando eu falei de primitiva, eu sempre falei é uma primitiva. Porque, uma função ela pode ter uma quantidade infinita de primitivas, certo? E de fato, o que essa proposição está dizendo é que se duas funções f grande e g grande são primitivas de uma mesma função f pequeno de x, então g grande de x vai ser f grande de x mais alguma constante. É claro que se eu pego uma função e somo uma constante qualquer, então a derivada não se altera, continua sendo a mesma, certo? Porque a derivada de uma constante é zero. Então, na verdade, essa proposição, inclusive, é se somente se. F de x e g de x são duas primitivas de uma mesma função, se somente se g de x for f de x mais alguma constante. Por exemplo,
Vamos pegar aqui uma primitiva que eu não falei ainda. A primitiva de f de x igual a 1 sobre x vai ser, uma das primitivas é o ln de x. Então, certo? Mas essa é uma das primitivas. Tá? Porque se eu pego, por exemplo, outra primitiva, ln de x mais 5, então isso também é primitivo. Tá? E se eu somasse 1 menos 1, 7, enfim, qualquer constante, eu continuaria obtendo primitivas de 1 sobre x, claro que aí considerando o intervalo onde essa função está definida. Agora vamos ver o que significa uma integral indefinida. A gente tinha visto no começo dessa unidade, né, as integrais definidas. A integral indefinida é um conjunto. Então, a integral indefinida de uma função f de x vai ser o conjunto de todas as primitivas de f de x, como está aqui. Nota que na notação aqui, a notação é bem parecida com a de integral definida, mas a gente não coloca aqui o limite de integração, né? Uma convenção é, ao invés de usar a notação de conjunto com as chaves, a gente usa simplesmente f grande de x, uma primitiva qualquer de f de x, mais c, onde c varia sobre as constantes. A gente acabou de ver uma proposição que diz que se eu conheço uma primitiva e vou somando constantes, dessa forma eu construo todas as primitivas da função, tá bom? Então, essa notação aqui, ela tem a ver com aquela proposição. Nota que às vezes eu estou usando o termo primitivo ou às vezes eu uso antiderivada, né? Então, vocês tenham sempre em mente que primitiva e antiderivada são sinônimos. Então, vamos pegar aqui um exemplo. Exemplo, a integral indefinida de seno de x dx vai ser igual a menos o cosseno de x, que é uma primitiva que a gente já conhece para a função seno de x, mais c. A integral indefinida de 5 menos x, que como a derivada, a derivada da soma é a soma das derivadas e a derivada de uma função multiplicada por um número, por uma constante, essa constante vezes a derivada da função, então aqui eu vou usar essas propriedades para calcular essa integral indefinida, que vai ficar, então,
uma primitiva que a gente já conhece da função constante 5 é 5x. Uma primitiva que a gente já conhece da função x vai ser x ao quadrado sobre 2, certo? Então, essa aqui é uma primitiva que a gente consegue calcular da função 5 menos x. E aí, a gente sempre tem que lembrar que tem que adicionar esse c, que representa o fato de que aqui eu tenho a função, né, primitiva conhecida, mais constantes, né, mais qualquer constante aqui. Então, essa é a integral indefinida de 5 menos x. Tudo bem, agora vocês devem perceber que a integral indefinida, em princípio, não está relacionada com a integral definida. Vocês lembram que essa construção da integral definida a partir de um limite de somatórios. Já a integral indefinida, a gente está colocando ela a partir da noção de derivada, ou seja, ela é o conjunto de antiderivadas da função. Agora, é claro que tem uma razão para essas duas coisas se chamarem integral, né? E a razão é porque, de fato, elas estão relacionadas e o que faz essa relação entre esses dois conceitos é o teorema fundamental do cálculo, que está aqui. Então, se f de x é uma função contínua, então a gente tem que essa função g de x igual a integral de a até x de f de t dt é uma antiderivada de f de x. Então, o teorema está me dizendo como eu calculo a derivada de uma função cuja fórmula é dada por uma integral. Então, essa função g de x, a integral aqui, ela está me dando uma fórmula de como calcular g de x. E como é que eu derivo, então, essa função g de x que tem essa fórmula? Bom, o teorema me garante que a derivada dessa função g de x é a própria f de x, certo? Então, olha só. Aqui, o teorema está estabelecendo uma relação entre a antiderivada e a integral definida. Por quê? Porque a fórmula de g de x é a integral definida de a até x de f de t dt, tá bom? Aqui a, deixa eu acrescentar aqui que a é fixo, a é um número fixo, tá bom? Então, acrescentando aqui que a tá feito. Então, o teorema nesse item A, ele estabelece a relação que eu estava falando entre antiderivada e a integral definida. Portanto, nesse item A, a gente está estabelecendo a conexão entre a integral indefinida e a integral definida, tá bom? No item B, a gente tem que se f de x, f grande, é uma antiderivada qualquer de f pequeno de x, então a integral de a até b de f pequeno de x dx vai ser igual a f de b menos f de a. Então, o valor da integral definida vai ser o valor da primitiva no ponto final do intervalo, que é b, menos o valor da primitiva no ponto inicial do intervalo, que é a. Tá bom? Aqui, novamente, a gente tem uma relação entre a antiderivada e a integral.
Vamos fazer então uma demonstração primeiro aqui do item A do teorema fundamental do cálculo. Então, no item A, a gente quer calcular a derivada, né? Queremos calcular g' de x, onde g de x é a integral de A, lembrando sempre que A é um número fixo, até o x de f de t dt. Pessoal, aqui eu quero só chamar a atenção de vocês para uma coisa. Essa função g de x, a variável dessa função é o x, tá bom? O t aqui, ele é uma variável auxiliar, é a variável de integração, mas ele não é a variável da função g. Então, quando eu derivo g, eu estou derivando g com relação à variável x. Quem está variando é o x, tá bom? O t aqui, ele só serve de auxiliar aqui para calcular a integral. Então, como é g' de x? G' de x, a gente sabe que por definição é o limite quando h tende a zero de, bom, aqui g de x mais h menos g de x sobre h. Só que o que é g de x mais h? G de x mais h vai ser a integral de a até x mais h de f de t dt. E g de x é a integral de a até x de f de t dt sobre h. Bom, essa primeira parcela aqui, essa primeira integral que está dentro do limite, ela pode ser quebrada em duas integrais. Então, isso é uma das propriedades de integral, que quando tem um ponto, né, entre o ponto inicial e o ponto final do intervalo de integração, então eu posso quebrar a integral do ponto inicial até esse ponto intermediário e depois somar com a integral do ponto intermediário até o ponto final. De modo que essa primeira parcela vai ficar integral de a até x de f de t dt menos, mais a integral de x até x mais h de f de t dt menos, bom, aqui, deixa eu criar um espaço aqui, integral de a até x de f de t dt, que é o que já estava lá em cima, né? A segunda parcela lá dentro do limite, isso tudo dividido por h.
Bom, essa primeira parcela aqui cancela com essa última, então esse limite ele fica só o limite, quando h tende a zero, de integral de f de t dt de x até x mais h dividido por h. Ok. Então a gente fica com esse limite aí. Lembra que a gente tem um teorema de Weierstrass a gente viu esse teorema quando a gente estava estudando funções contínuas, e ele diz que f de x de t, vou colocar t, tem máximo m grande, aqui eu vou colocar um índicezinho h, porque isso é o máximo da função no intervalo entre x e x mais h. Então esse intervalo ele depende do h. Por isso o máximo nesse intervalo também vai depender do h. Eu estou colocando o h como índice. E mínimo, que m pequeno h, no intervalo x mais h. Tá bom? Aqui a gente está supondo o h positivo. Para o h negativo vai funcionar da mesma forma, né? Então a gente, em princípio, está calculando o limite pela direita, a gente também poderia calcular o limite pela esquerda com o mesmo argumento, com um argumento semelhante. Então, portanto, a integral de f de t dt no intervalo de x até x mais h fica entre a integral do máximo dessa função de x até x mais h. Então, você tem aqui o máximo dela e o mínimo dessa função. Certo? Isso porque a gente também viu lá nas propriedades de integral que a integral ela preserva a ordem entre as funções. Então, se uma função é sempre menor do que a outra em um intervalo, a integral dessa primeira função vai ser sempre menor do que a integral dessa outra função. Né? Então, a gente tem, por essa propriedade, que a integral de f de t vai ser delimitada dessa forma que está aqui. Bom, agora veja bem, mh, m grande, né, e m pequeno, eles são constantes com relação a t, eles não dependem do t. Né? Então, aqui o resultado dessa integral, a integral de constante é a constante vezes o comprimento aqui do intervalo aí aqui a integral
de f de t dt de x até x mais h menor ou igual do que m grande indexado em h, né, vezes x mais h menos x, tá? Então, aqui é claro que x mais h menos x é só o h. Então, eu já vou colocar aqui só o h para poupar um pouco de espaço. Então, vamos colocar aqui logo o h. Agora, então, mas o limite que a gente quer calcular é o limite dessa integral dividido por h. Então, eu vou dividir por h aqui todos os membros dessa desigualdade. E, claro que dá para simplificar aqui. Então, a gente fica só com m pequeno h menor ou igual do que essa quantidade que está aqui no meio, que por sua vez é menor ou igual do que m grande h. Agora, a gente está interessado no limite disso aqui, certo? Então, essa integral que está aqui no meio, essa quantidade que está aqui no meio, quando h tende a zero, ela se aproxima de quanto? Olha só, mh é o mínimo, esse mh aqui, m pequeno, m pequeno é o mínimo de f de x no intervalo entre x e x mais h. Portanto, à medida que eu vou fazendo h se aproximar de zero, esse intervalo vai ficando cada vez menor, de modo que o mínimo de f de x nesse intervalo, que está ficando cada vez menor à medida que o h tende a zero, vai se aproximar do f de x, certo? Da mesma forma, o máximo da função, como esse intervalo está ficando cada vez menor em torno do x, então o máximo da função vai se aproximar também do f de x. Então, isso quer dizer o quê? Que tomando o limite nessas desigualdades, quando o h tende a zero pela direita, porque a gente está primeiro considerando o h positivo, então isso pelo teorema do confronto dá aqui o limite de x até x mais h de f de t dt sobre h, e esse limite vai ser f de x. Por quê? Porque os dois extremos aqui eles estão tendendo a f de x, tá? Isso quando h tende a zero pela direita. Bom, mas esse limite a gente já viu aqui que esse limite é g' de x. E então fica faltando fazer com h menor do que zero, tá? O argumento é completamente análogo e aí fica para vocês pensarem, tá bom? Então, isso termina a demonstração do item A. Para demonstrar o item B do teorema, olha só. O item B
diz o seguinte, que se eu já conheço uma primitiva da função, então a integral dessa função de um certo a até b vai ser igual à diferença entre o valor da primitiva que eu já conheço no ponto final do intervalo menos o valor da primitiva que eu já conheço no ponto inicial do intervalo. Mas a gente também já sabe de uma proposição que a gente viu lá no começo, que a diferença entre duas primitivas é sempre uma constante, certo? Então, a gente tem essa primitiva, que é f grande. Mas, por outro lado, a gente já sabe que do item A, a gente sabe que g de x igual a integral de A até x de f de t dt é primitiva também da função, certo? Se ela é primitiva, então essa g de x vai ser f de x mais alguma constante, certo? Por quê? Porque f grande de x é uma primitiva da função f. Portanto, f de b menos f grande de a é igual a g de b mais c menos g de a mais c. Isso é igual a, como c é uma constante, isso fica só g de b menos g de a. Bom, aqui g de a é zero, tá? Porque é integral de a até a, então a gente já sabe que isso é sempre zero. Portanto, a gente fica só com g de b, mas g de b é o quê? Integral de a até b de f t dt. Então, isso termina a demonstração do teorema fundamental do cálculo, certo? Está demonstrado aí o item B. Agora, como é que o teorema fundamental do cálculo pode ajudar a gente? Por exemplo, vamos calcular a área sobre o gráfico de seno de x no intervalo 0 até π sobre 2. No intervalo 0 até π sobre 2, o gráfico do cosseno é mais ou menos assim, né? Então, no 0 ele é 0, no π sobre 2 ele é 1. A área sobre o gráfico vai ser essa área aqui que eu estou destacando. Bom, essa área vai ser, como a função é positiva nesse intervalo, a área vai ser igual à integral de 0 até π sobre 2 de seno de t dt.
E aí, a gente viu pelo item B do Teorema Fundamental do Cálculo, que se eu conheço uma primitiva dessa função, eu posso pegar a primitiva no ponto final do intervalo menos a primitiva no ponto inicial do intervalo, e isso me dá o valor dessa integral. Eu conheço uma primitiva de seno, que é menos o cosseno. Então, o valor dessa integral vai ser menos o cosseno de t, né? E o t está variando de 0. Então, aqui, isso aqui é menos o cosseno de π sobre 2 menos cosseno de 0. O cosseno de π sobre 2 é 0 e o cosseno de 0 é 1, então aqui essa área é 1. Agora vamos calcular essa integral aqui. Essa integral ela é de 1 menos x ao cubo de 0 a 1. Essa integral aqui de 1 menos x ao cubo de 0 a 1 vai ser o valor de uma primitiva dessa função no ponto final do intervalo menos o valor de uma primitiva dessa função no ponto inicial do intervalo. Uma primitiva dessa função a gente já sabe é x, porque x é uma primitiva da função constante igual a 1, menos x à quarta sobre 4, que é uma primitiva da função x ao cubo, isso de 0 a 1. Então, isso aqui é essa função avaliada em 0 menos essa função avaliada em 1. Contrário, essa função avaliada em 1 menos essa função avaliada em 0. Essa função avaliada em 1 é 1 menos 1 quarto. Essa função avaliada em 0 é 0. Portanto, aqui a gente fica com 3 quartos. Agora aqui, olha só. Calcule o limite quando x tende a 0 pela direita da integral de 0 a x de tangente de t dt sobre x ao quadrado. Bom, vocês ainda não conhecem nenhuma primitiva da função tangente e para calcular essa primitiva, vocês vão precisar de um pouco mais de teoria, né, de outros métodos de integração, mas como aqui ele está pedindo o limite, olha só, vamos observar o seguinte, que essa parte aqui de cima, ela vai para zero. Por quê? Porque em x igual a zero, a integral de 0 até 0 de qualquer função aqui, né, vai ser 0. Por outro lado, esse denominador aqui também está tendendo a 0. Então, eu tenho um caso em que o numerador tende a 0, o denominador tende a 0. Portanto, eu posso aplicar a L'Hopital aqui.
Então, aplicando o L'Hopital, o que acontece? Eu fico com o limite, quando x tende a zero aqui, mais derivada em cima e a derivada embaixo, né? A derivada dessa integral, olha só, essa aqui é exatamente o caso que aparece lá na parte 1, na parte A do teorema fundamental do cálculo. Então, a derivada de uma função que é dada pela integral, né, ela vai ser o próprio integrando aqui, vai ser essa função que está aqui dentro. Então, isso aqui vai ser tangente de x e aqui a derivada da função que está embaixo, 2x. Bom, quando x tende a zero, tangente de x também tende a zero e o 2x tende a zero também. Então, a gente precisa aplicar L'Hopital mais uma vez. Aplicando o L'Hopital mais uma vez, então a gente fica com x, né? X tende a zero mais, e aqui em cima a derivada da tangente. A derivada da tangente é secante ao quadrado x sobre a derivada dessa função que está embaixo, 2x, que é 2. Então, quando x tende a zero, a secante é 1 sobre o seno, então você fica com limite quando x tende a zero de 1 sobre 2 vezes o seno de x. Bom, então isso aqui vai para zero, o denominador vai para zero, portanto 1 sobre 2 seno de x vai para, tende a infinito. Bom, é isso que eu queria falar para vocês sobre o teorema fundamental do cálculo e antiderivadas. Essa é a nossa última aula desse curso de cálculo 1. Na próxima semana a gente deve ter a prova presencial. Ainda está sendo definido se a prova vai ser no dia 7 ou no dia 8, a depender da disponibilidade. Então, fiquem atentos aí na plataforma, no fórum, e assim que for definida a data, eu coloco para vocês a data da prova presencial.